Beleza, pessoal? Como tirar músicas de ouvido? Você já teve dificuldade alguma vez que você ouviu aquela música bacana, mas não conseguiu descobrir quais eram exatamente os acordes e ficou meio perdido, achando que, poxa, tenho que nascer com o dom, tenho que fazer isso, fazer aquilo, não sei como é que é, ficou perdido e não conseguiu pegar aquela música bacana justamente porque você não conseguia tirar músicas de ouvido. Nessa aula eu vou te dar uma dica fenomenal que vai ser o divisor de águas entre o você que não conseguia pegar músicas de ouvido e o você do futuro que consegue pegar qualquer música de ouvido em poucos minutos. Mas eu quero que você assista essa aula até o final, porque é um assunto complexo, mas que vai mudar e muito a sua maneira de ouvir a música. Você está preparado? Mas antes que eu te conte sobre isso, eu quero te pedir para que você deixe seu like aqui embaixo no vídeo, tá? E se inscreva no nosso canal, para que a nossa família Pegasus possa crescer cada vez mais aqui no YouTube, beleza? Então vamos para a aula. Bem, certo, muitos de vocês já devem ter ouvido falar no que é o campo harmônico, né? Mas para vocês que não sabem, o campo harmônico é quando a gente pega uma escala, tipo escala de Dó maior, por exemplo, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, por exemplo. É uma escala que tem algumas notas, certo? Eu vou utilizar cada uma dessas notas da escala para formar um acorde. Então, por exemplo, na escala de Dó maior, eu teria Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, que seriam as notas e também os acordes do campo harmônico maior. Por exemplo, seria Dó maior, que é a primeira nota, aí depois seria, no caso, Ré menor, né? Mi menor, Fá maior, Sol maior, aí depois seria Lá menor, tá? Aí depois aqui no caso Si diminuto, né? Voltando aqui para Dó maior. Repara que são as mesmas notas da escala, tá? Que eu peguei e transformei em acordes. Repara também que existem uma função para cada um desses acordes. Eu vou falar de maneira bem rápida, bem simples, para pular um pouco esse assunto mais chato e partir logo para a parte que é mais bacana, beleza? Mas cada acorde do campo harmônico vai ter uma função, que a gente chama de funções harmônicas, beleza? Então, se você não entendeu muito bem o que é o campo harmônico, eu vou deixar aqui um card passando aqui em cima, aqui ou aqui do lado, tá? Onde vai ter um vídeo que eu explico o que é o campo harmônico. Você estuda esse vídeo e entende o campo harmônico maior e menor, tá? E volta nesse vídeo que vai facilitar muito seu aprendizado, para você que já sabe continuar assistindo. Bem, sabendo que cada acorde do campo harmônico tem uma função, é preciso entender quais funções são essas. Bem, a gente tem três funções básicas: funções tônicas, funções subdominantes e funções dominantes, tá? Resumindo muito para ser o mais didático possível. Quais acordes possuem as funções tônicas? Bem, no caso de Dó maior, tá? O Dó é uma função tônica. O Mi também é uma função tônica. Outra é o Lá menor. Certo? Então, decora isso aqui. Em uma escala maior, a tônica, o terceiro grau e o sexto grau têm funções harmônicas tônicas. Beleza? Certo. E as funções subdominantes? No caso de Dó ainda, seria o acorde de Ré menor e Fá maior. Portanto, em um campo harmônico maior, o segundo grau e o quarto grau têm funções subdominantes. E agora as funções dominantes? Bem, no caso de Dó maior ainda, certo? Seria aqui no caso o Sol, né? Que seria no caso o Sol 7, ou o Sol dominante aqui, né? Sol 7. E o Si, né? Diminuto ou meio diminuto no caso, né? Bem, simplificando, num campo harmônico maior, o quinto grau e o sétimo grau tem funções dominantes. Mas para que serve cada uma dessas funções? Bem, uma função tônica, ela tem uma sonoridade mais pé no chão. Ela é aquela sonoridade que ela vai dizer
o tom da música, que ela vai realmente, por exemplo, trazer a música para uma resolução, por assim dizer. Por exemplo, se eu criar uma música com as notas de Dó, Mi menor e Lá menor, repara que cria uma sonoridade um pouco mais tranquila. Por exemplo, ó. Certo? Quando você começa a entender essa sonoridade, você já começa a saber, por exemplo, se você estiver ouvindo uma música, qual que é a função tônica, porque a função tônica ela tem esse som mais pé no chão, certo? E as funções subdominantes? Bem, elas já vão ter um pouco mais de animosidade, elas vão dar um movimento para a música. Então, por exemplo, se eu estou tocando aqui, por exemplo, uma progressão, sei lá, Dó, Mi menor e Ré, repara que já meio que muda um pouco o cenário. Olha só como é que fica. Função tônica. Agora subdominante. Repara que quando eu encaixo esse Ré, automaticamente a música ela dá uma chacoalhada, né? Ela não é mais aquele som pé no chão, bonito. Ela dá um... Opa! O que é esse som aí, entendeu? Esse é o som da função subdominante. Então, por exemplo, se eu tocar aqui uma progressão simples, Dó, Fá, Sol 7, por exemplo, aqui eu vou ter quais funções? Função tônica do Dó, função subdominante do Fá e função dominante do Sol. Olha que interessante, vamos ver aqui, ó. Repara numa coisa bacana, a música ela saiu de um pé no chão, né? Deu uma animada aqui no Fá subdominante, foi pro dominante. Repara que o dominante, a tendência dele é querer resolver de volta na função tônica. Então repara, ó. Mas eu posso resolver no Mi. Repara como é que a sonoridade fica bacana, né? Então, eu posso começar a misturar essas funções harmônicas, tanto para criar músicas, as minhas composições mais legais, quanto para entender o som das músicas que eu estou tocando, para que eu saiba, poxa, o cara tocou uma função tônica, aí foi para uma subdominante, aí foi para o dominante, aí ele resolveu, aí você começa a entender melhor a música, e você começa a não apenas a interpretar acordes, mas a interpretar funções também na música, porque a lógica da música é justamente essa, você criar um pé no chão, por exemplo, uma função tônica, e para um subdominante, um dominante e criar uma resolução voltando de volta para uma tônica. Será que isso fez algum sentido? Mas simplificando da maneira mais didática possível, é assim que você deve ouvir música, tá? E eu tenho certeza que isso vai mudar, e muito, a maneira que você ouve música. Você não vai apenas ouvir e buscar acordes, mas vai ouvir e buscar entender cada sonoridade. Então é muito importante que você tenha esse raciocínio em mente. As funções harmônicas são a coisa mais importante, tanto na hora de você aprender música de ouvido, quanto para você entender o que está acontecendo na música, entendeu? Quais escalas usar e por aí vai. Então estude muito bem esse assunto, entenda ele de cabo a rabo, porque vai te ajudar muito no seu futuro como músico e como um guitarrista também. Agora, fazer um exercício. Eu quero que você feche os olhos ou então só abaixa o vídeo para você não conseguir ver o que eu estou tocando. Eu vou tocar alguns acordes e você vai escrever aqui nos comentários quais foram as funções harmônicas que eu utilizei. Não precisa ser perfeito, mas diz, por exemplo, você começou, sei lá, num tal lugar e foi para tal lugar. Escreve o que você acha que eu toquei, que eu vou revelar a resposta no final do vídeo, beleza? Fecha o olho, hein? Vamos lá.
Certo, e a resposta é a seguinte, eu toquei aqui um Dó maior, depois um Mi menor, ou seja, função tônica, depois vim aqui para um Fá, subdominante, Ré menor, subdominante, Sol 7, dominante e Lá menor, tônica, e depois Dó, tônica. Repara que nessa progressão simples, você consegue notar exatamente quais são os movimentos harmônicos, consegue identificar exatamente quais são os sons de cada função harmônica. E repara que isso ajuda muito a você entender a música, e tenho certeza que a partir de agora, quando você sair desse vídeo e for ouvir outra música qualquer, você sempre vai começar a pensar, poxa, será que isso aqui é tônica? Será que isso aqui é subdominante? E vai ajudar muito a você a tocar música de ouvido, beleza? Ah, só lembrando que não adianta você ser mão de alface e ficar pulando treinos, tá? Se você entendeu esse conceito, é importante que você aplique ele sempre, tá? Para que você tenha uma evolução constante e consiga de fato entender com muito mais profundidade esse assunto tão importante, beleza? Ah, e eu tenho vários cursos também aqui na descrição que podem te ajudar a evoluir ainda mais rápido na guitarra, beleza? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima aula.